Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos mais uma vez, nos encontramos convosco e vos agradecemos pela vida, por sua misericórdia para com todos nós, agradecendo o Mestre Jesus que está sempre conosco. Sim, estamos reunidos, felizes mais uma vez, para aprendermos com o Evangelho de Joana de Ângeles. E nesta noite também viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, boa noite, e nos reunimos mais uma vez, agradecendo, claro, a Deus, nosso Pai, dando boa noite, então, aqui, Antenor Viveta, boa noite, Antenor, Carlos Santana, boa noite, Barros Maurício, boa noite a todos vocês que estão aí chegando, né, conosco, para mais esse encontro, e, claro, que estejamos sempre firmes e fortes. E aqui eu e Célia, né, mandamos aquele abraço para vocês, desejando uma bela noite, agradecendo como sempre a participação, esperando que esteja tudo bem, maravilhoso com vocês, saúde, família, enfim, todos. Nosso abraço também ao Roberto Messner, a Alzira, a Ivana Santa Rosa, nosso boa noite aí para todos vocês que estão carinhosamente chegando já, mais uma vez, e mais uma semana, estamos aqui no dia 6 de julho, pois é, iniciando então uma nova semana, nova expectativa, tanto quanto chateados pelo resultado do jogo em si, mas segue a vida, todos seguem, lá continua e nós aqui também, por aqui, como precisamos sempre fazer. Nosso abraço também para Ivandes Braga, que está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E o Evangelho de hoje nós vamos encerrar o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito com o item mensagem, missão do homem inteligente na Terra, que vem então a mensagem de Ferdinando de Bordeaux. Missão do homem inteligente na Terra, encerrando o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E também nós temos, na sequência do Evangelho, daqui a pouquinho, vamos ter Joana de Ângeles, com mais um de seus famosos recados para todos nós, e hoje trazendo aqui para nós, capítulo 38 do livro, Rumos Libertadores. Quanto antes, é então aquilo que nós vamos ver o quanto antes ela quer, aqui que a gente tome as providências, pede a todos nós para tomarmos nossas providências, que é a Joana de Ângeles daqui a pouquinho, já depois do nosso Evangelho, e vamos então começar agora. Então é o item 13 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na Terra, que é a seguinte. Ela nos diz: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando aqui em vossas mãos o instrumento, com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir até Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as suas mãos, entre as mãos do operário, não lhe mostra o que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar,
levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão, direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o que será? Não duvideis disso. E arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Olha aí, meus amigos. Então vamos aproveitando, cumprimentando também a Sandra Oliveira Vita, a Bárbara Santana Neri aqui conosco, também a Sônia Martins, Então a todos vocês que passaram por aqui enquanto eu estava aqui lendo o Evangelho. Enfim, a todos vocês, nós estamos trazendo o final do capítulo, Bem-aventurados pobres de espírito, que fala sobre a missão do homem inteligente. E fala exatamente sobre a aplicação da inteligência. Ora, nós sabemos que o mundo em que nós vivemos chegou até hoje no seu estado evolutivo em todos os setores, graças à inteligência do homem. Mas poderia ser muito melhor do que hoje ainda está, se essa inteligência que é dada a tantos fosse utilizada para o bem comum, fosse utilizada realmente para que as pessoas pudessem evoluir, nos mais diferentes campos, nas mais diferentes situações, não fossem usadas apenas a benefício próprio. Todos nós sabemos, pelo aquilo que a doutrina nos fala, os objetivos da nossa encarnação aqui. Nosso objetivo é progredir realmente, é usar nossa inteligência de uma forma ativa que permita que vamos, com a nossa passagem, nos nossos dias, agregando conhecimento a cada dia. E esse conhecimento não se perde no nosso espírito. Então nós encontramos, claro, no nosso dia a dia, pessoas que são consideradas muito mais inteligentes do que nós. Sim. Por quê? Também porque aproveitaram bem o seu tempo em encarnações anteriores para irem se elevando, para irem adquirindo conhecimento, para irem resgatando seus erros, compreendendo seus erros de forma a não repeti-los. Porque muitos de nós, infelizmente, têm plena noção dos erros que cometeram, claro, nesta encarnação, mas ainda cometem os mesmos erros, persistem no erro. Então esse é um agravante para esses nossos irmãos que têm uma inteligência, vamos dizer, acima da média, muitas vezes muito acima da média, mas que usa toda a sua inteligência para benefício próprio, pouco se importa com o que acontece ao mundo ao seu redor, desde que ele tenha todos os benesses e fama, lucros, etc., que sua inteligência permite lhe dar. Mas é aquilo que sempre a doutrina fala para nós. Nós estamos vivendo em uma comunidade, nós estamos aqui trabalhando para progredir e resgatar nossos erros, mas também para crescermos juntos, e mais do que simplesmente crescermos, a tentar e auxiliar aqueles que estão caminhando aqui junto conosco, que também não estão caminhando por um acaso absoluto,
que as pessoas entram e muitas vezes saem de nossas vidas. São pessoas, são inteligências aí, pulsantes, andantes, né? Como cada um de nós é um andante, e que sempre é uma fonte de informação. Então que aproveitemos sim as boas informações e que também, tendo informações ruins, saibamos identificá-las e não repeti-las. O que não significa que devemos menosprezar a esses nossos irmãos que infelizmente trilham caminhos um tanto quanto difíceis e muitas vezes diferentes dos nossos caminhos. São espíritos como nós, né, em aprendizado como nós, mas que, pelas circunstâncias e caminhos de cada um, se privaram de, vamos dizer, de muito conhecimento ou trilhar no caminho das boas virtudes e ainda persistem e realizam muitos erros. Mas nosso Pai, como nós bem sabemos, nos dá oportunidades. Ele dá oportunidade a todos de nós e, claro, a todos os momentos. A questão é nós identificarmos estas oportunidades que Ele nos dá, para nós irmos aprendendo, procurando repartir o conhecimento que nós temos e também cuidando daqueles que estão caminhando conosco. Estejam eles muito próximos, nossas famílias, por exemplo, ou as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Ninguém vive absolutamente sozinho. E todos nós temos nossos desafios diários, desafios para superar. E tantas vezes precisamos usar essa nossa inteligência, que é o motivo do capítulo de hoje do Evangelho, para obtermos os melhores resultados. Mas que esses melhores resultados, claro, eles estejam dentro daquilo que nossa fraternidade, nossa solidariedade, dentro daquilo que nosso Mestre Jesus disse, ama ao próximo como a si mesmo. E não prejudique ao próximo nas nossas ações para que nós possamos crescer. Só que esse crescimento nosso vai ser absolutamente material, como muitas vezes, e claro, do ego, né? Por ser conhecido, por ser famoso, fazer isso, fazer aquilo, mas a parte espiritual acaba sendo muito prejudicada, porque não cresce naquilo que é fundamental para todos nós, espiarmos nossos erros e irmos adquirindo conhecimento, que é exatamente a fraternidade, que é a solidariedade, né? Que é olhar ao próximo, auxiliar ao próximo. O Evangelho mesmo disse, conforme nós aplicamos aquilo que nos foi dado, a qualquer momento Deus pode retirar. Porque não soubemos trabalhar direito com as bênçãos que Ele colocou nas nossas vidas. São muitas vezes oportunidades desperdiçadas, são prejuízos que causamos aos outros em função do meu bem-estar material, digamos assim, profissional, digamos assim, emocional também, vamos dizer assim. Então precisa estar atentos, é isso. Observar as orientações que o Evangelho nos dá e procurarmos praticar da melhor maneira possível, né? E aí nós vamos exercer plenamente a nossa inteligência, ou seja, colocar em prática, pelo bom caminho, aquilo que nós sabemos que é correto, pelas orientações evangélicas que nos trouxe Jesus ao seu tempo e que permanece até hoje. Então é uma questão de vontade, é uma questão de coragem para tomarmos as atitudes necessárias. E claro, envolve sempre o bom pensamento, a boa palavra, claro, as boas ações. É aquilo que nós precisamos atentar para exercermos plenamente a nossa inteligência no nosso dia a dia. E se nós temos tudo que nós temos nesse mundo físico, que servem à nossa proteção, desenvolvimento, segurança, deslocamento, etc., porque o homem usou sua inteligência para construir esse mundo que nós temos hoje. Embora tenha usado também, entre aspas, sua inteligência para destruir tantas coisas que a natureza colocou para nós a seu dispor. Pela ganância, propriamente pela ignorância destas situações que todos nós devemos respeitar. Por isso, o Evangelho para aí hoje, para nos alertar, como sempre, e saibamos aproveitar, claro, essas boas orientações que nos vêm aqui hoje através do Evangelho.
Então, meus amigos, vamos cumprimentar a vocês aqui, vamos aqui ver alguma de vocês. Quem já deixou também o boa noite, né? Temos aqui Irene Batista, boa noite, Deda, da Eloá, também a Dora Massuqueto, né? Agradecendo pelo aniversário, olha, que Deus abençoe, né? Nós sempre pegamos aniversariantes também para cumprimentar, para desejar o melhor, desejar as bênçãos de Deus, né, Dora? É uma data importante para todos nós, é mais um ano que nós conseguimos aqui nesse mundo, né? Batalhando no dia a dia, tendo nossas vitórias também, coisas que não conseguimos, mas agradecendo a Deus simplesmente por todas essas oportunidades. Ganhar, vencer, não conseguir, é uma questão do momento, da situação, mas as oportunidades estão aí, né? Então, nosso abraço para você, tenha um feliz aniversário, um grande abraço para todos nós, viu? Deus abençoe. Então, como eu disse também a Bárbara Santana Neri, também a Irene Batista, não é? Então, a todos vocês que estão aqui conosco, a gente agradece bastante a participação, tá bom? Deixando seu boa noite, deixando seu likezinho aí, né? Então a gente sempre agradece. E olha, vamos ver então o que Joana de Ângeles nos traz hoje. Vamos aqui abrir o artigo da Joana de Ângeles, que é então o capítulo 38 do livro Rumos Libertadores, que nós estamos vendo. E aqui, capítulo 38, o quanto antes, é o título do capítulo. Vamos ver a que ela se refere o quanto antes, como se nós não imaginássemos, né? E ela diz o seguinte: após uma encarnação vitoriosa, despertas na pátria espiritual e de alma livre e ansiosa, banhada pela aventura, procura os seres amados que te precederam na volta. Então já começa dizendo que vamos considerar que nós não estamos mais nesse mundo material, estamos agora no plano espiritual. Qual é a primeira coisa que vamos fazer? Vou procurar meu pai, minha mãe, se já partiram meus irmãos, meus familiares, meus amigos, que partiram, ver se os encontro. É a nossa ideia geral, claro. E Joana continua. Ao primeira tentativa, defrontas o genitor querido, pai, né? Abraços com antigos verdugos que o impeliram à fragorosa queda, e dos quais agora não consegue libertar-se. Podemos encontrar, como ela diz aqui, nosso pai sendo então pressionado por aqueles que ele prejudicou em encarnações anteriores. Continua. Escutas o lamento de conhecida voz. Ao buscar o ser que chora, deparas com a mãezinha amargurada, presa a reminiscências sombrias, cultivando remorsos inúteis e queixas irresponsáveis. É uma surpresa, né? Às vezes aquela mãe que foi dedicada agora se encontra no plano espiritual com todas essas questões, né, existenciais que qualquer um de nós pode ter. E claro, se refere a problemas espirituais anteriores que ela teve e agora no plano espiritual tem a ciência do que deveria fazer, poderia fazer e pôde não ter conseguido. E continua. Ainda não te deste conta da difícil realidade quanto ao teu nome, pronunciado com ternura e dor, chega a acústica da tua alma. Vais ao encontro do apelante, te surpreendes com o filho que delinquiu e agora chora, vitimado pelo trauma que urdiu para si mesmo. Preparas-te para o envolver na doce oração de refazimento, quando um tropel de infelizes passa e consegues identificar a filha leviana que, a pretexto de viver as próprias experiências, se evadiu do lar, partindo alucinada, e a desencarnação a convocou ao retorno à vida, antes que lhe modificassem os painéis mentais do espírito. E vamos lá e vamos encontrar quem? Como ele diz aqui, podemos encontrar o filho que, na realidade, delinquiu, né? Aprontou muitas aqui na vida, né? Trazendo tantas e tantas tristezas aos pais. E também, quando vai, escuta um barulhão, vai ver a filha, está lá também, né?
está lá cercada de infelizes, uma vibração muito ruim também, e que foi chamada ao plano espiritual para que não piorasse ainda mais a sua situação. E olha, continua. Vais ao encontro do apelante e te surpreendes. Aliás, termina. Aquela é do filho e da filha, né? Pulei esse parágrafo. Aqui é um conhecido a quem te afeiçoavas, que debatera em trevas. Ali é um amigo que se exaure em incompreensível revolta ao ser colhido pelas malhas da própria insensatez. Adiante é um irmão que se enganou a si mesmo e não consegue recuperar-se da anestesia em que tombou moralmente. Todos eles caídos no labirinto da própria insânia. Não poderão excusar-se de responsabilidade, porquanto a lição viva do Evangelho, hoje, no mundo civilizado, já não é ignorada, exceto por aqueles que preferem ser cegos, porque não querem ver, ou sem informações, por haverem tornados moucos os seus ouvidos, por se negarem a escutar. Apesar disso, o que não darias para diminuir a angústia, liberá-los da dolorosa canga sob a qual se estatelam e defiam? Desdobrarias a repartir, certamente, da tua aventura o melhor, a fim de os auxiliares. Conquistas são, porém, inalienáveis. Cada espírito é o que faz a si mesmo. Então vejam que situação, né, que Joana de Ângeles coloca para nós. É uma situação aqui hipotética, mas que pode e acontece perfeitamente. No caso, esse que partiu tinha filhos, casal de filhos, né? E pais e mães também, e os encontra depois no plano espiritual, todos eles com imensos problemas. Problemas a resolver com perseguidores, coisas que não resolveram, e é extremamente comum isso daí. Né? Aí fica essa questão. E muitas vezes nós mesmos, ao partir deste plano espiritual, vamos nos encontrar em situações difíceis do outro lado. Porque nós podemos, nesta encarnação, ter realizado coisas boas, feito muitas coisas boas, mas também como que nós sabemos qual a nossa situação espiritual real. Batalhamos nessa existência para acertar muitas coisas que deixamos aí pendentes. Mas ao chegarmos ao plano espiritual, nós vamos ter a realidade da nossa existência espiritual. E como diz aqui, Joana, desdobrarias a repartir certamente da tua aventura o melhor a fim de os auxiliares. Claro, chegamos no plano espiritual, vamos encontrar, na hipótese, né, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nossa filha com problemas por causa da sua vida espiritual. E nós, um pouco melhores, queremos ajudar. Mas Joana de Ângeles já disse, conquistas são, porém, inalienáveis. Você não consegue passar para outra. As tuas conquistas, as tuas vitórias espirituais que fazem com que você melhore, com que você progrida, são suas. E você adquire como? Espiando os seus erros anteriores, mas também auxiliando a todos aqueles que, dentro do possível de cada um, possamos auxiliar em nossa passagem aqui, em nossa existência, em nossa vida. Nós aqui, nos nossos lares, você em seus lares, seus trabalhos, enfim, a cada um cabe o tipo de relacionamento para o qual ele veio nessa existência. Mas Joana continua, tem mais um pedacinho. Ela disse então, cada espírito é o que de si mesmo faz. Conjeturando a respeito de tal ocorrência, que sempre sucede, acende quanto antes a luz do Evangelho no teu lar, pelo menos uma vez por semana, mesmo que eles, os familiares, prefiram não compartilhar as tuas ideias. A luz do Cristo no lar é presença que espanca sombras e dificuldades, embora estas teimem por permanecer.
Não imponhas as tuas concepções espirituais aos amigos e conhecidos. No entanto, não deixes de os informar a respeito da vida abundante. E quando te encontres no ministério de socorro aos desencarnados em aflição, fala com amor e ternura, recordando que se eles não te pertencem ao círculo de afetividade pessoal, constituem membros amados de outros espíritos, que se empenham e te rogam ajuda, a fim de que despertem, se penetrem de responsabilidade e paz, rumando para a felicidade, que é meta de todos nós. Então está aí o que fala hoje para nós Joana de Ângeles, e fala sobre nossa vida aqui, sobre aquilo que nós podemos encontrar no plano espiritual. E que, claro, não temos a mínima consciência aqui, todos nós que estamos encarnados com a graça de Deus. No plano espiritual vamos voltar à nossa realidade, a realidade de cada um. A minha realidade, a realidade da Célia, meus pais, nossas mães já voltaram à sua realidade espiritual, irmão e irmã da Célia já voltou à sua realidade espiritual. O que encontraram lá, não sabemos, né? O que vamos encontrar lá, não sabemos. Mas o que nós podemos fazer no momento, aqui, presentes, no dia a dia de cada um de nós. A recomendação do Joana de Ângeles é fazer o Evangelho no lar. Pega aí o Evangelho, lê uma passagem, se convida o pessoal, se ninguém quiser, faz sozinho, não tem problema nenhum. Né? Faz a sua oração, ou leia o Evangelho, compenetre-se do Evangelho, traga para dentro de si a sua visão daquilo que você leu, se coloque então nas mãos, né, de nosso Pai, todos nós estamos, e peça sim a fortaleza, peça o bom ânimo, peça a coragem, a vontade de primeiro mudar a si mesmo. Primeiro eu mudar a mim mesmo dentro daquilo que o Evangelho pede, né, e colaborar para auxiliar aqueles que estão ao nosso lado, porque a mudança depende de cada um. Minha elevação, a da Célia, a sua, né, quando nós estamos vendo aquilo, o Juliato, a Irene Batista, Mateus Roque, a elevação de vocês, espiritual, serve a vocês. Não tem como terceirizar isso, não tem como. É inalienável, é seu e acabou. Mas você pode auxiliar, nós podemos auxiliar. E isso é extremamente importante para a nossa própria elevação. Essa conscientização de que nós podemos auxiliar. Se não diretamente, porque não aceita, porque não quer, façamos sim nossa oração ao nosso Pai, peçamos que as pessoas encontrem o seu bom caminho, que aquilo que as leve ao bom caminho, dentro das próprias orientações evangélicas. É como Joana disse aqui também, não é? Que nós saiba sim, mas não fique se impondo àqueles que não querem. Porque muitas vezes eles não querem mesmo saber, não ouvem, não escutam, não vê, e a gente sabe disso. Mas o que te impede, ou o que nos impede de fazermos uma oração para este? Né? Que tantas vezes está perdido dentro da sua própria certeza, e que na realidade é algo que nós sabemos que não é adequado para a própria evolução da pessoa. Né? Então podemos fazer isso perfeitamente. Aliás, não é questão de poder, é questão de dever. Porque o próprio Evangelho nos fala, ame teus inimigos. Se nós podemos amar nossos inimigos pela oração, pedindo que progridam, por que não aqueles que estão mais próximos de nós, que temos um contato diário, mas que sabemos das dificuldades? Né? É aquilo que Joana de Ângeles aqui pede para nós, e nos esclarece. Aproveitar os momentos que aqui estamos, como o próprio Evangelho hoje nos falou, sobre a missão do homem inteligente na Terra. É nossa missão. Nós não nos consideramos inteligentes. Alguém de nós e todos nós estão reunidos, ou aqueles que depois vão ver, não se considera uma pessoa inteligente? Considera. Conhece o Evangelho? Conhece. Leu? Lê. Quantas vezes? Um monte. O que está pegando então? Exatamente a falta de aplicação no nosso dia daquilo que nós sabemos. E o próprio Evangelho nos fala,
muito será cobrado daquele que muito sabe. Então, vamos diminuir essa cobrança no plano espiritual, porque com certeza todos nós vamos ser cobrados quando chegarmos lá por aquilo que nós sabemos e muitas vezes deixamos escorrer por nossos dedos, né? São as orientações do dia para todos nós. Então vamos cumprimentar nossos queridos aniversariantes, né? Olha, hoje temos a Célia Nogueira, que não é a Célia aqui, que ela faz no dia do trabalho, que feriado, né? Sempre feriado no aniversário dela. Márcia Sartori, também que a gente conhece, um grande abraço. Elias Arena, né? Pessoa dos Arena de Rio Claro, um grande abraço. Amanhã a Dora Masqueto, que já passou por aqui, né? Já demos também nosso abraço, pode até estar conosco ainda. Sueli Dovale, Inês Cerbaro, Luciano Lu, Damião Assis, todos aniversariando amanhã. Nosso abraço, coração a coração, pedindo a Deus as bênçãos sobre vocês, a luz na caminhada. Plantem sempre boas sementes, porque depois a colheita vem. Né? E esse auxílio, tudo isso que nós acabamos de falar sobre nós mesmos, são boas sementes que temos que plantar para colher os frutos internamente e também quando chegarmos lá do outro lado, no pé da barba do nosso papai. Né? É isso. Então, amigos, agradecemos a presença de vocês, né? Boa noite aqui, né? Do Juliatres, Fernando, Eloá, Irene Batista, todos vocês que aqui estão conosco. E assim nós vamos encerrando esse nosso encontro nesta segunda-feira. Nós iniciamos uma semana, com a graça de Deus, mais uma semana que nós vamos lutar, né? No nosso dia a dia, e vamos conquistar, mas acima de tudo, dentro, né? Do respeito, do amor, da fraternidade, auxiliando-nos uns aos outros. Vamos então para o nosso encerramento, agradecendo, como sempre, a participação de todos vocês, e vamos partir para agradecer a nosso Pai e pedir por nossos irmãos, aqueles que estão com problemas de saúde, de qualquer natureza, isso aí não importa, a gente pede no geral, porque acima de tudo, claro, Deus sabe a necessidade de cada um de nós. Nosso Pai Celestial, nosso querido Mestre Jesus, sabe a necessidade de nós e todos nós somos necessitados, né? Todos, em qualquer momento de nossa vida. Questão de saúde, enfim, de tudo. Então, mentalizem aí, a gente vai aqui dar esses nomes, pedir por eles, vocês peçam também por todos os seus queridos, seus amigos, familiares, enfim, tá bom? Vamos lá, vamos pedir para a Juliana Nardes, Ana Maria Franzin, Maria Terezinha Silva, Ivonete Bueno Querido, Bueno Quirino, Marcelo Domingos, Anderson Barbosa Pires, Eri dos Santos, Zé Carlos Bispo, Rosa Maria Leal, Djalma Camargo, Ivonildo Oliveira Pascoal, Claudemir Ruiz, Sônia Martins, Dona Donizete Neves, Cecília Antonello, Jandira Vieira Forlana, Esiane Serra, Isadora Pérez Garcia, Maria Helena Santos, também Gabriel Ruiz Miriam, Línice de Camargo, Amanda Granzela Cassiano, Cláudio Codé Filho, Delson Luz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Colucci, Marina Colucci, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Esfera, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana, Dona Bela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comé também, para Avani Frossar, que está sempre conosco. Deus abençoe a todos. Vamos para o nosso momento de prece. E no início, claro, vamos então, né, mentalizar, tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus,
Estamos reunidos, Pai, em seu nome, vos louvando, agradecendo pela vida que nos destes, agradecendo o Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando. E todos nós, neste momento, felizes, vos louvamos e levamos também nossos pedidos, nossas súplicas, por todos nós, seus filhos, sim, em grandes dificuldades, neste mundo de provas e expiações. Pedimos, sim, pelos aniversariantes desses dias felizes, por tantos pais que trazem seus filhos ao mundo. Pedimos por nossos entes queridos, nossos familiares, amigos que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual. E também pedimos por esses irmãos que se juntam a eles, após aqui concluírem nesses dias a sua jornada, a sua caminhada neste mundo. Pedimos por nossas famílias que abençoeis e fortaleceis. Pedimos por todos esses que aqui demos os nomes, por esses que todos nós, reunidos neste momento em nossos lares, mentalizamos, levando a vós suas necessidades, que conheceis tão bem, pedindo, sim, a força, pedindo que te fortaleçam na caminhada e que juntos possamos a cada dia melhorar a nossa própria condição física e espiritual. Por isso, Senhor, pedimos por todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, por tantos que sofrem tanto, com tantos desmandos de nós mesmos, com tantas guerras, tantos prejuízos, sendo vitimados por nossa arrogância, presunção, por nossa ignorância, por nossa ganância, nosso orgulho. Auxilia-nos a conquistar valores espirituais na caminhada que todos nós estamos tendo. Abençoa nossos dirigentes para que trabalhem pelo povo tão necessitados. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm o trabalho e todos aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde felizes vamos agradecer, vos louvar. Abençoa esses irmãos queridos que estão chegando a este mundo, que se juntam às nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, à procura do seu caminho neste mundo, mas que se fortaleçam no carinho, no respeito, no amor, na fraternidade, na solidariedade, na indulgência, na paciência, tolerância, tantas virtudes que todos nós, neste mundo, precisamos conquistar ainda, e que nós consigamos, Pai, fortalecidos por vós, restabelecer esse ambiente deste mundo que já tanto prejudicamos e do qual tanto dependemos para a nossa própria existência. Vitimamos por nossa ganância, por nossa ignorância. Fortalece-nos a recuperação. Auxilia-nos na recuperação da fauna, da flora, desse ambiente já tão desequilibrado. E assim levamos a vós esta prece que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória, para sempre. E nós humildemente pedimos, sim, seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia, na caminhada de todos nós que estamos reunidos e de todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem. E que seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, venham até nós, como sempre tem vindo. Sim, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente. E que levemos esse amor, essa paz, essa harmonia, onde quer que formos, abençoando nossos irmãos de caminhada. Por isso, abençoa nossos bons espíritos, abençoa nossos irmãos de caminhada que se perderam pelo caminho, indo por caminhos difíceis tão necessários, que retornem ao caminho do bem. Abençoa nossos anjos guardiães que sempre estão conosco, nos intuindo para o melhor. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre.
Pois é, amigos queridos, vamos agradecendo então a presença de vocês, o Roberto Lara Ribeiro também, Carlos Eduardo Aragão, Luiz Pereira, sejam todos bem-vindos. E que sim, que a paz, né, como nós falamos, possa estar sempre conosco, trabalhemos internamente para essa paz, mas especificamente trabalhemos também para levar a paz e manter a paz, não é? É aquilo que precisamos. Eu e Sheila, então, agradecemos a participação de vocês, um beijo muito grande para vocês, nosso abraço também para o Fábio Fidelis, que está entrando, desejando a todos vocês uma linda noite, uma ótima semana, aliás, de muita paz e muito trabalho, claro, por que não, né? Com a graça de Deus, saúde. E vamos nos encontrar novamente daqui a 2 dias, na quarta-feira, com a graça de Deus, a permissão, com saúde. Vamos ver mais um pouquinho do Evangelho, um pouquinho de Joana de Ângeles, assim enriquecendo o nosso conhecimento e nos despertando para a prática do bem e daquilo que o próprio Evangelho nos pede. Queridos amigos, beijo muito grande, aquele abraço coração a coração para todos vocês. Fiquem em paz, distribuam essa paz onde quer que forem. Que a paz, essa paz esteja sempre com vocês, em seus lares, nas suas vidas e com todos nós sempre. Grande abraço, fiquem todos muito bem, saúde, muita saúde e até quarta-feira. Fiquem muito bem. Tchau.